Muito bem, retomando então o estudo da carta de Paulo aos Colossenses, havíamos falado das modalidades do novo ser em Cristo, e agora o apóstolo Paulo vai tratar, a partir do versículo 12 do capítulo 3, de um, de um tema que nós podíamos chamar de a substância desta nova vida em Cristo Jesus. Os afetos. Aquilo que traz uma nova sensibilidade para a nossa alma e o nosso coração. Aquilo que traz um interior renovado. Aquilo que faz as nossas emoções serem então purificadas, aperfeiçoadas, renovadas por este fluxo da nova vida que vem do alto e que enche a nossa alma e o nosso coração na nova vida que experimentamos. Os afetos do verdadeiro cristão. Os afetos são divididos pelo apóstolo Paulo aqui em algumas categorias. Primeiro, os afetos da vida comunitária. Depois ele vai falar dos afetos na vida familiar ou doméstica. E por último, ele vai tratar dos afetos na vida ministerial e da igreja, dos ministérios da igreja de uma forma geral. E por último, os afetos ministeriais, aqueles que devem existir na comunhão dos obreiros e dos pastores, dos missionários, evangelistas e líderes de uma forma geral. Comecemos então pelos afetos do verdadeiro, pelos afetos da vida comunitária. Capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos. Que ternos afetos? Qual a natureza desses afetos? Como eles são descritos pelo apóstolo Paulo? Quais são os nomes que se dá a estes novos afetos, ou estes afetos do novo ser em Cristo Jesus? Então, há uma palavra aqui, que é a palavra revestivos. Esta palavra traz o sentido de uma mudança, traz o sentido de cobrir a vida com uma nova vestimenta, de revestir este novo ser de seus sentimentos mais nobres. Ou seja, o revestir significa o lado que será mostrado de nós para os nossos irmãos e para os outros. Ou seja, quando olharem para nós, nos vão observar e vão nos ver revestidos então destes afetos. A alma estará revestida destes afetos. Estes afetos, eles são uma tríplice lista, ou um conjunto de sentimentos que Paulo vai descrever aqui. É muito semelhante ao que ele vai tratar em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, quando ele fala do fruto do Espírito. São quase sinônimas as listas. São paralelas. E agora ele diz, numa tradução nossa: agora, pois, como eleitos de Deus, sendo santos e amados, vistam-se de ternos afetos. E então, imagine 3 conjuntos de afetos que o apóstolo Paulo vai descrever aqui. O primeiro inclui misericórdia, bondade, humildade. O segundo inclui mansidão, longanimidade, perdão. E o terceiro inclui amor, paz, gratidão. Se observarmos os versículos 12, 13, 14, até os versículos 15, nós vamos ver estes afetos, então, como que relacionando-se
de forma orgânica, como se fosse um conjunto, uma harmonia de afetos, revestindo a alma do novo ser em Cristo, a alma do crente. Ele vai falar também dos afetos do culto cristão, ou no culto cristão. Nos versículos 16 e 17, Paulo vai tratar da adoração, do culto, daquela expressão de louvor e de adoração a Deus que a igreja realiza nos seus cultos, nas suas reuniões espirituais. Então, que afetos são esses? O apóstolo Paulo inicia este tratamento do culto com a expressão o Logos de Cristo, ou seja, a palavra de Cristo. Esta é a frase inicial. E poderíamos traduzir isto assim: a palavra de Cristo habite ou encha, na verdade, seja plena em vossos corações. E aí ele passa a relatar como se fossem partes do culto: a instrução, a exortação, a palavra de sabedoria, os cânticos espirituais, os salmos e os hinos, a expressão de louvor e gratidão que brota de um coração reverente e cheio de reconhecimento diante do Senhor Jesus Cristo. Veja que são partes de um culto. E estas partes do culto, elas se juntam neste conjunto de afetos espirituais. A palavra de Cristo, ela reine, ela habite copiosamente em vós. Quando Paulo aqui é traduzido nesta versão revista e atualizada por habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra habite é a palavra para fazer residência, para tornar o culto o lar de Cristo. O lugar onde Cristo vai abençoar, onde ele vai alimentar o seu rebanho. A palavra ricamente, copiosamente derramada sobre o seu corpo, que é a igreja. Então o apóstolo Paulo vai dizer que o culto deve ser expressão plena da palavra de Cristo. O culto é Cristo plenamente em sua igreja. Então isso envolve a sabedoria, Sofia, e ele fala em toda a sabedoria. A sabedoria deve ser plena no ensino e na aplicação da palavra à vida cristã, na ministração de uns aos outros, se edificando e estimulando-se uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu ou em conformidade com o chamado que cada um tem. Deus deve ser cultuado com salmos e hinos, cânticos espontâneos, espirituais, orações de gratidão que fluem de um coração reconhecido diante de Deus. Este culto é uma maravilha, porque é um culto onde os interesses são os interesses da glória de Deus. Então, no versículo 17, Paulo vai dizer: tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, o culto deve ser estendido. Não só aquele momento da reunião, mas estendido a todos os aspectos e todas as áreas da vida, em todos os modos de vida, deve ser pleno e tudo deve ser feito como sendo um culto ao Senhor. Todas as obras e ministérios da palavra, ou gestos
de compaixão para com os necessitados. Tudo no corpo de Cristo deve ser feito em nome de Jesus. Nunca devemos nos esquecer de que pesa sobre nós e está adiante de nós o nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo deve ser feito para a glória de Deus Pai. E então agora Paulo vai falar dos afetos na vida doméstica. No capítulo 3, verso 18, até o capítulo 4, verso 1. É um extenso texto em que Paulo vai tratar então da vida que deve ser testemunhada no âmbito do lar, da casa, no âmbito doméstico. E por que Paulo sempre insiste em dedicar parte das suas cartas à família, como faz aqui em Colossenses, como faz lá em Efésios, não é? Ora, não somente Paulo está preocupado com a vida doméstica, mas as cartas de Pedro também, as de João também, e o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo consagrando lares, tempo de visitação aos lares, nas casas, com sua estadia. Veja que em Betânia ele costumava se hospedar na casa de Lázaro, Marta e Maria. O uso do domicílio ali em Jerusalém para a celebração da Páscoa, aquele cenáculo, onde havia lugar espaçoso para que ele com seus discípulos pudessem se reunir. Portanto, a casa era uma referência na igreja cristã primitiva. Os lares eram uma referência. Os lares eram o centro das igrejas primitivas. Então, as casas precisavam dar bom exemplo e respeitar uma ordem digna do Evangelho. Elas hospedavam a igreja de Jesus. Paulo se preocupa, então, com sua estrutura, os seus afetos mútuos. Haviam papéis na estrutura da família que as pessoas deviam desempenhar com sentimentos cristãos. Então aqui ele vai relacionar, digamos, um espectro de estrutura que estava por detrás de toda a casa, de todo o centro doméstico, de toda a vida familiar daqueles dias. Era o papel da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais, dos servos e dos senhores. Estes elementos todos eram os elementos constitutivos de uma vida doméstica naquela época. Então, primeiro as esposas, Paulo instrui essas esposas para que elas tenham uma relação respeitosa e convergente com o seu próprio esposo. Na verdade, há duas palavras importantes aqui. A esposa, ela tinha que ser a expressão da reverência e ela tinha que fazer isso obrigatoriamente ou exclusivamente com o seu próprio esposo. Cada esposa estava guardada debaixo das asas do seu esposo. Isto é uma relação de complementariedade com o esposo. O esposo devia ter uma relação amorosa e doce com a esposa. Lá em Efésios, Paulo vai tratar mais desta relação do esposo. Aqui ele resume nisso. Tem que ser uma relação amorosa, não rancorosa, ou seja, uma relação não amarga. Essa expressão amarga é para que o esposo pudesse entender que ele tinha que ser doce com a sua esposa. Ele tinha que tratá-la, como diz Pedro, como vaso especial e mais frágil que Deus lhe deu para que ele constituísse família. Os filhos deviam ter uma atitude de aprendizagem e de respeito para com os pais, porque isto é que agrada a Deus. Os filhos vão tratar com os pais como tratam com Deus. Eles são filhos de pais terrenos, mas destinados
a filhos do Pai Celestial. Então, se são crentes, eles já devem tratar o pai terreno, ou os pais terrenos, como trata ao próprio Pai Celestial. E do modo como o Pai Celestial se agradaria deles no trato com os pais terrenos. Então, pais aqui é a formação da liderança do lar, que é composta do marido e da esposa. E juntos eles formam a unidade de ensino e de exemplo para os filhos. Não devem ensinar com raiva. Não devem ensinar com provocações. Não devem humilhar os filhos para que eles não desanimem. O ensino deve ser para a edificação do filho e da filha. E os escravos compunham também a vida doméstica. Aquele mesmo que era o pai e que era o marido, ele era também o senhor do escravo. Então, os escravos tinham uma vida penosa. E o apóstolo Paulo não vai tratar aqui, a princípio, de um movimento para a libertação dos escravos, mas ele vai declarar que eles já estão livres. E que a vida terrena deles não traz qualquer prejuízo de separação quando se trata da vida espiritual. Eles já são livres em Cristo. Esta é a base, inclusive, para a libertação de qualquer tipo de opressão. Nós enfrentamos as opressões porque nós já somos livres em Cristo Jesus. E aí, eles deviam viver com honestidade e simplicidade, diz aqui Paulo nos versículos 22 até o 24. Esses versículos mostram como que este servo livre em Cristo Jesus deveria tratar aquele que detinha o seu direito de propriedade. E então, ele deveria ser servo com a consciência livre. Servo, mas como se servisse a Cristo. Servo, mas com a recompensa gloriosa da vida eterna no lar celestial. O seu juiz, o juiz do escravo, não era o seu dono, era o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo vai se voltar então para os donos de escravo. Como é que estes donos de escravo, e que eram cristãos, como Filemon, na carta que Paulo vai tratar da vida de Onésimo, eles devem ser justos com o trabalho dos seus servos. Eles devem ser bondosos com os seus servos como Deus foi bondoso com eles. Eles devem reproduzir na relação doméstica o mesmo padrão de perdão, de amor, de justiça que eles têm com Deus. Porque do mesmo modo em que o escravo é servo deles, eles são, por sua vez, servos do Pai Celestial, servos de Cristo. Então, Paulo vai dizer aqui que os donos de escravos são tão escravos quanto os seus próprios servos. E os donos eram servos também do Senhor, e o Senhor os julgaria. Paulo está dizendo que o modo como a cada dono de escravo tratava o seu servo seria julgado por Deus. Estes donos de escravo, como Filemon, seriam julgados por Deus, que era o juiz, pelo modo como eles estariam tratando os seus servos. Estes afetos, eles são então para colocar ordem na casa que estava recebendo a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo era hospedada por estas famílias. E elas precisavam então de ter um clima familiar que expressasse a novidade de vida que receberam de Jesus e pudessem dar à comunidade que ali se hospedava o clima espiritual de harmonia, de justiça, de amor, de submissão que a igreja precisava ter
para cultuar a Deus. E depois Paulo vai falar dos afetos ministeriais da igreja. A igreja tem que ter afetos pastorais para com seus pastores. Ela tem que ter afetos de cuidado e de gratidão, de oração para com seus pastores. A igreja precisa ter afeto de sabedoria para com os que ela prega o evangelho. Então o apóstolo Paulo vai dizer: perseverai na oração, vigiando com ação de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo que também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder aos outros. Então aqui, o apóstolo Paulo está, na verdade, ele está declinando estes afetos ministeriais em alguns modos de ser da igreja. A igreja precisa cuidar dos seus pastores, a igreja precisa de defender com sabedoria o evangelho e a idoneidade dos seus pastores, a igreja precisa de ter objetivos, e esses objetivos, eles são, para o apóstolo Paulo, primeiro um objetivo missionário, que é o de abrir as portas para os que estão do lado de fora. Este abrir portas para os que estão do lado de fora é o seu objetivo missionário. Também tinha um objetivo evangelístico, que é qual? O de aproveitar as oportunidades. Precisava também de ter sabedoria, e esta sabedoria para dizer e defender a sua fé é o objetivo apologético. Convencer os outros implica em ter sabedoria quando vai falar com eles a respeito da fé cristã. Trazê-los para a mesa. E aí Paulo vai falar que a palavra tem que estar temperada com sal, dando a ideia de que quando nós estamos, na verdade, defendendo a fé ou evangelizando, nós devemos fazer isso como se estivéssemos trazendo estas pessoas para a mesa de refeição conosco. Não é só um debate intelectual, mas um degustativo espiritual. A palavra deve ter sabor, ela deve ter aquele acolhimento, ela deve ter ética, ela deve ter credibilidade, ela deve ter sabedoria e não somente ortodoxia. Por último, Paulo vai falar dos afetos ministeriais, dos obreiros de Cristo. Versículos de 7 a 17. Os obreiros formam uma koinonia, uma comunhão de jugo, um exército da palavra de Cristo. Versículos 7 a 17, Paulo vai falar a respeito desta realidade que caracteriza a vida ministerial. Ele primeiro fala da realidade dele, ele diz: eu quero que vocês saibam da minha situação, quero que vocês saibam dos meus afetos, mas ele também estende isso a toda a rede de obreiros que ele declina aqui. Os obreiros que são conhecidos daquelas igrejas, que já passaram por ali fazendo a obra do ministério, que estavam dando sustentação ao ministério do apóstolo Paulo e que formavam um tipo de koinonia. E aqui é interessante uma das palavras que Paulo vai usar a respeito de um dos obreiros, que é o de um soldado ferido. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, estes obreiros são companheiros de jugo. Paulo já tinha falado disso anteriormente. Eles não são competidores entre si. Eles são companheiros de ministério. Então eles se saúdam, eles oram uns pelos outros, eles dão suas notícias dos seus trabalhos uns para com os outros, eles compartilham de seus sentimentos e das situações que estavam vivendo, eles compartilham das suas expectativas. Paulo diz, em relação à minha situação, aqui no verso 7, não é? Chamando a atenção para que a igreja pudesse
entender e reconhecer que os obreiros também vivem em determinadas situações, que eles têm determinados sentimentos e necessidades e que eles vivem em uma comunhão onde uns estão também atendendo às condições dos outros que estão envolvidos no ministério. As situações, os sentimentos relativos a cada um, passa agora então a ser revista ou ser apresentada pelo apóstolo Paulo nos próximos capítulos, de Tíquico a Arquipo. O que os faz solidários além da vocação ministerial são os afetos de uns pelos outros. Como isto é importante na vida ministerial. Como precisamos desenvolver isto de forma profunda e contínua na vida ministerial. A igreja precisa ver isto em nós. O rebanho de Jesus precisa ver os pastores se interagindo em amor. Então, como é que Paulo caracteriza cada um dos obreiros aqui que ele vai listando à medida que se lembra? Tíquico, amado, fiel, servidor, conservo em Cristo. Veja aqui, ele fala de Tíquico lá atrás, quando abre a carta, mas aqui ele diz que esse obreiro, ele era um obreiro que tinha como marca a sua fidelidade. Verso 7. Amado irmão e fiel pastor, ministro, meu conservo no Senhor. E ele vai informar a igreja de tudo. Veja que Epáfras, que foi quem foi buscar a ajuda de Paulo, não sei se nesta ajuda que ele foi buscar, acabou sendo identificado como um cristão que estaria ameaçando também os destinos do império e acabou sendo preso junto com Paulo. Então Tíquico volta com as notícias. Ele fala de Onésimo. Onésimo é o escravo que tinha se convertido pelas mãos de Paulo nas prisões de Roma. Paulo diz que o gerou das suas entranhas. Paulo depositou em Onésimo a sua confiança. Ele era um escravo, foragido de Filemon, mas ele era fiel, amado e por quem Paulo ofereceu o próprio coração quando escreveu a Filemon. Filemon, versículo 12. Ele era útil e ele era humilde. Veja que quantidade de afetos esse servo foragido possuía e que parece não havia se revelado no período em que ele esteve com Filemon. Foi preciso fugir, ir para a prisão em Roma, para lá Deus transformar a sua vida e fazer florir um novo sentimento no seu coração. Aristarco, aqui no versículo 10, Paulo o chama então de prisioneiro comigo, de soldado capturado, de soldado ferido. Ele era companheiro de prisão do apóstolo Paulo por amor a Cristo. E a ideia de que ele foi capturado e ferido e estava ali com Paulo. Paulo vai falar ainda de Marcos. Marcos era primo sobrinho de Barnabé, é recomendado aqui por Paulo, e Paulo diz que ele é de um caráter maravilhoso. Marcos foi redescoberto pelo apóstolo Paulo. Ele era muito útil no ministério, ele era muito agradável. E então Paulo o recomenda. Fala de Barnabé, que Barnabé era mestre do consolo e da fé, lá em Atos. Nós vemos isto no capítulo 4, quando ele vende uma propriedade e doa para os apóstolos distribuir com a igreja. Ele era levita e ele é chamado por Paulo aqui de uma forma muito carinhosa. Ele era judeu. E Paulo vai fazer referência a um obreiro chamado Jesus, chamado Justo. E ele diz que eles eram o seu lenitivo.
Paulo, nas suas perseguições, sofreu muito, porque ele era perseguido principalmente pelos seus irmãos carnais, pelos judeus. E estes, Marcos, Barnabé e Jesus chamado Justo, ele diz, esses são os da circuncisão, que trazem consolo, que suavizam a minha dor. Veja a expressão consolo, suavidade no sofrimento. É o afeto que diminui, é o lenitivo para o sofrimento. Epáfras, não precisa nem falar, já falamos tanto de Epáfras. Quantos elogios Paulo vai fazer do caráter, do seu amor pastoral, da sua atitude de oração para com a igreja de Colossos, de Laodiceia e Hierápolis. Ele era um homem de oração. Paulo diz que ele era amado, ele era conservo, ele era fiel e agora era prisioneiro com Paulo. Oh, que bênção! É quando homens como Epáfras assumem o ministério e dão este exemplo de afetuosidade e fidelidade no ministério do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar ainda de Lucas, vai chamá-lo então de um médico amado. Ele era historiador, era evangelista, ele era um daqueles que cuidava de Paulo. Demas é citado junto dele. Provavelmente era seu auxiliar. Paulo fala de Demas que ele era o cooperador, estava com ele, dava-lhe assistência, juntamente com Lucas. Vai referir-se a uma mulher agora, Ninfa. Ela era hospedeira de uma igreja, da igreja de Laodiceia. Mulher obreira, mulher de valor, mulher que amava o evangelho, mulher que era acolhedora, que abria sua casa para a comunidade ouvir da palavra de Deus. Arquipo é o próximo. Paulo vai falar dele, que ele precisava despertar. Ele sentia-se desanimado e Paulo lhe manda um bilhete especialmente, um recadinho de final de carta. Um recado pessoal. Diz a frase dirigida por Paulo a Arquipo. Atenta para o ministério que recebestes do Senhor para cumpri-lo. Ou seja, o recado de Paulo para Arquipo era um recado de despertamento, de exortação. Não deixe o ministério para trás. Assuma e cumpra o teu ministério. Era a palavra de Paulo neste momento para aquele obreiro do Senhor. Em conclusão, então, meus queridos irmãos e estudiosos da palavra de Deus, Colossenses e Filemão formam uma unidade paulina. Colossenses trata da heresia judaico-pagã, que ameaçava as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. A força dos afetos humanos e da nova vida, ressurreta em Cristo, supera, no entanto, a preocupação inicial que era da heresia. A carta fala da vida cristã, de modo pleno, e de uma vida envolta pela própria divindade de Cristo e de sua plenitude de Deus, que preenche todas as coisas. A comunhão cristã entre irmãos e irmãs, cheia de afetos, de perdão, de compartilhamento. Também a comunhão doméstica, a paz de Cristo, a comunhão entre igreja e pastores, a afetividade entre os obreiros e o compartilhamento de suas condições. Tudo isso brilha muito mais na carta, ou mais excessivamente, do que a falsa luz da heresia que inicialmente preocupou Epáfras e a respeito da qual Paulo escreve. Assim deve ser hoje. A igreja em sua comunhão e culto, a paz reinando dentro das paredes da igreja para testemunho dos que a veem do lado de fora. A ordem e comunhão amorosa na família, a justiça e humildade nas relações de trabalho e propriedade, a comunhão e cuidado da igreja com os pastores, e mais ainda, a sinceridade, amor e afetos na vida ministerial e o reconhecimento mútuo e não a competição ministerial.
Isto deve brilhar sobre nós, os pastores, os missionários, os líderes. E a saudação final de Paulo, no verso 18 do capítulo 4. Ele assina a carta e pede que todos se lembrem do preço do Evangelho. Lembrem-se das minhas algemas. Ou seja, lembrem-se do preço do Evangelho. Evangelho é sofrimento e graça. E aí ele diz, a graça seja com todos vós. Vamos aplicar isso em nossa vida. Vamos viver esta plenitude da vida que vem do alto. Vamos nos revestir desta gloriosa presença de Cristo, que se dispõe a nos resgatar e a nos conduzir e a nos levar cada vez mais para o alto, um novo que se renova e nos ensina a aprender novidades com ele a cada passo da nossa vida cristã. Que Deus abençoe a sua família, a sua igreja, e que Deus te revista do novo ser em Cristo Jesus para uma vida gloriosa de testemunho, uma vida de crescimento e de edificação, para que o mundo veja em nós o brilho da ressurreição de Cristo. Deus abençoe a todos. Agora, se puder, deixe a sua sugestão, faça a sua inscrição no canal e acompanhe em oração o trabalho que aqui é desenvolvido. Um abraço para todos.